todos. Muito bem, Marcão. Uma das coisas principais que as empresas, os CEOs solicitam, e claro, com a sua devida coerência, é o engajamento e ter uma equipe motivada. Eu sei que esse assunto ele vai dar praticamente uma live, né? Porque há muita informação, há muito conteúdo, há uma quantidade enorme de situações que a gente pode abranger dentro de engajamento e motivação e como fazer isso acontecer na equipe. E, ao mesmo tempo, como não fazer também. Como a gente está tratando de um tema de falar das facilidades e das dificuldades de liderar pessoas, eu entendo que o engajamento ele vem à medida que há um trabalho unificado. Então, por exemplo, eu como recursos humanos, eu me aproximo do gestor, eu tento mostrar que a necessidade da transparência, que a necessidade do entendimento, de conhecer o conteúdo da empresa, é necessário para que a equipe compre isso, para que ele se sinta com o pensamento empreendedor. Se isso não ocorre, muitas vezes há um direcionamento contrário, porque eu não posso chegar para o meu funcionário e falar para ele que ele tem a minha garantia, a minha segurança, que eu acredito no trabalho dele, e depois modificar isso na rotina e fazer isso diferente. E o mesmo se deve à motivação. Muitas consultorias, muitos locais que trabalhei, já identifiquei, às vezes a própria empresa que quer a motivação, ela mesma destrói essa motivação. Né? Ainda que os gestores façam o trabalho, se desenvolvam de uma maneira 100% adequada, às vezes a estrutura joga ao contrário. Eu queria que você falasse um pouco da sua opinião quanto a isso, se você concorda, discorda, o que você vivenciou, como você vê isso como uma maneira de melhoria. E só antes de se interromper, dar um forte abraço aqui para a Daniele, né, que trabalhou conosco, que está aqui, o Alan Francisco também, pessoas maravilhosas, e a todos que estão nos assistindo também. À medida do possível, eu vou olhando aqui e vou comentando também. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Marcão, por favor, a palavra é sua. Um abraço para o Alan aí, que é meu parceiro de gestão aí, sensacional. Devo muito para esse cara aí também. E beijo para a Dani. Faz tempo que eu não vejo a Dani também. Vamos lá, cara. Eu acho assim, Alberto, você manter uma equipe motivada e engajada tá linkado diretamente com o que você abriu a live falando. Você tem que ser transparente o tempo inteiro, cara. Porque assim, você não consegue manter uma equipe pequena com 2, 3, ou uma equipe média, 10, 15 pessoas engajadas, acreditando no trabalho, se você fala uma coisa para as pessoas e depois você age de outra forma. Ou o feedback que você traz é diferente do que você apontou anteriormente, entende? Então, assim, perfeito. eu falo isso por experiência própria dos dois lados, de quando eu não participava da gestão e depois que eu virei gestor de pessoas, né? Muitas vezes eu me deparei com situações em que a gente percebia que vinha de cima da empresa, X, Y, não importa, uma orientação, e a gente recebia a orientação e depois a própria empresa mudava as coisas e como é que você vai cobrar engajamento das pessoas se você não tem um direcionamento claro? Não tem como, muito difícil. Muito difícil. Sobre a parte da motivação, eu sempre fui muito claro, assim, né? Eu não sou aquele tipo de gestor que... O Alan é muito bom nisso, cara. O Alan, ele consegue motivar as pessoas da forma mais... Verdade. Simples e simplória que você possa imaginar. Ele consegue tirar motivação em tudo. É incrível, assim. Verdade. E fica a sugestão aí para você entrevistar ele depois também, porque ele é um baita cara. Perfeito. Alan, o convite está feito, meu amigo. E eu sempre tentei levar a coisa o mais direto possível. Então, pegando um exemplo aqui, às vezes tinha alguém na equipe que tinha acabado de ter um filho e tal. Pô, falava, cara, você quer motivação maior para você do que essa? Você acabou de ser pai, velho. A gente tá aqui trabalhando, todo mundo tem família, então você tá aqui para levar o dinheiro para casa. Então, pô, você tem um neném lá que precisa que você se dedique 100% enquanto você estiver aqui e tal. E sempre foi isso. Mas é sempre assim, cara, transparência 100% o tempo todo. Porque senão as pessoas não... Elas podem até fingir que estão engajadas enquanto você estiver falando, mas depois elas não vão nem seguir o que você fala. Exatamente.
Perfeito, perfeito. Você foi muito feliz nessa colocação. Se não houver essa transparência o tempo todo, há essa situação de realmente a pessoa fingir que está engajada e te vender uma imagem ruim e o resultado não ser compatível à ação.